Olá, meu nome é Maísa, concluí o mestrado em Gestão de Serviços de Saúde pelo UFMG e sou autora desse trabalho, juntamente com a professora doutora Adriane Vieira, do Departamento de Gestão de Serviços de Saúde, também da UFMG. Esse artigo tem como título Efeitos da aplicação da metodologia Lean Thinking no pronto atendimento de um hospital geral. Uma das estratégias que vem sendo utilizada para mapeamento e otimização de processos é a metodologia Lean Thinking, que significa produção enxuta. Com a adoção do Lean Thinking em serviços de saúde, é possível reduzir as longas filas de espera, a ineficiência dos serviços, o excesso de burocracia e a pouca organização, o que pode impactar significativamente na melhoria da satisfação do cliente. Dessa forma, essa pesquisa teve como questão norteadora quais as implicações da implantação da metodologia Lean Thinking sobre a qualidade dos serviços prestados no pronto atendimento de um hospital geral e os efeitos sobre a satisfação do cliente. O objetivo dessa pesquisa foi analisar as implicações da metodologia Lean Thinking sobre a qualidade dos serviços prestados no pronto atendimento de um hospital geral e sobre a satisfação dos clientes. Entendendo que os serviços de saúde atualmente apresentam deficiências na gestão, como operações que não são estruturadas para colocar o paciente como centro do cuidado, e o que acabam impactando em longos tempos de espera, aumento do número de exames, intervenções desnecessárias, custos mais elevados, escassez de pessoal, e até mesmo em erros médicos, a metodologia Lean Thinking surge como uma possibilidade de melhoria nos processos, com redução nos tempos de espera e nos desperdícios, equalizando as tarefas que são realizadas nas instituições. E dessa forma, pode contribuir para a melhoria da satisfação do paciente e do ambiente de trabalho para os colaboradores da instituição. O referencial teórico foi composto por 2 tópicos. O primeiro, tratando do contexto da saúde no Brasil, das ferramentas e tecnologias gerenciais, e o segundo, do Lean Thinking como uma ferramenta de melhoria nos serviços de saúde. Como metodologia, foi utilizada a abordagem qualitativa de finalidade descritiva e como método o estudo de caso. A unidade de análise foi o pronto atendimento de um hospital geral de grande porte, privado, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os participantes da pesquisa foram lideranças do pronto atendimento. Foram realizadas 4 entrevistas. A técnica de análise de dados foi a análise de conteúdo e essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Para a implantação da metodologia, foi formado um comitê que realizou um diagnóstico de desempenho operacional do pronto atendimento. O fator motivador para esse estudo foi aumentar o volume de pacientes atendidos no setor sem um grande investimento financeiro. Dessa forma, houve implantação do fluxo puxado, ou fast track, adequação da infraestrutura física, adequação do quadro de profissionais e implantação de um painel de comunicação visual. Como participantes da pesquisa, tivemos 4 lideranças, de idade entre 35 e 47 anos, 3 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, entre 2 e 10 anos de tempo na instituição, que trabalhavam numa carga horária entre 18 e 44 horas semanais, sendo 2 médicos, 1 enfermeiro e 1 gestor de recursos humanos. Para as lideranças entrevistadas, a metodologia Lean está relacionada à melhoria no atendimento ao cliente, através da otimização dos recursos, fluxos e processos, trazendo uma maior agilidade para o atendimento. Houve um significativo envolvimento das lideranças e da alta direção, e também foi identificado resistência às mudanças por parte da equipe, principalmente a equipe médica. Os principais desafios foram aceitação, envolvimento e interação dos colaboradores,
a estrutura física do pronto atendimento, a aceitação por parte da equipe médica. E os principais benefícios foram redução no tempo de espera, melhor distribuição de pessoas aguardando atendimento e a maior especialização do corpo clínico, o que trouxe uma melhor fluidez no atendimento. A melhoria na satisfação dos clientes foi o principal efeito citado pelos entrevistados. O atendimento se tornou mais ágil, seguro e resolutivo. Dessa forma, para eles, a metodologia está diretamente relacionada à qualidade no atendimento. Identificou-se, portanto, que a metodologia Lean Thinking possui aderência com os processos de atendimento em serviços de urgência e emergência. Os gestores recomendam a implantação da metodologia para outros serviços e alertam para um cuidado importante, que é a maturidade e capacitação da equipe assistencial que atua no serviço. Através da análise dos resultados do indicador de NPS, Net Promoter Score, foi possível evidenciar que houve melhoria nos índices referentes ao setor de pronto atendimento, após a implantação da metodologia Lean Thinking. A média nos 3 meses anteriores era de 41, e nos 3 meses após a implantação passou para 57, crescimento de 39%. É importante ressaltar que com esse resultado, o setor deixou a zona de aperfeiçoamento e passou a ocupar a zona de qualidade, demonstrando um ganho significativo na percepção dos clientes quanto aos serviços prestados. Foi possível notar também que houve uma redução significativa no volume de reclamações apresentadas pelos clientes, passando de uma média de 200 reclamações por mês nos 3 primeiros meses anteriores à implantação da metodologia para 58 nos 3 meses após o início dos processos, redução de 71%. Evidenciou-se também que houve uma redução significativa no volume de manifestações relacionadas à queixa demora para início de atendimento, mostrando que as ações de implantação da metodologia foram efetivas e trouxeram ganho de agilidade para o atendimento. A melhoria nos índices de satisfação dos clientes não foi um objetivo traçado para a implantação da metodologia, porém foi um importante efeito identificado que pode ser utilizado pela alta direção para a tomada de decisão quanto a uma nova implantação dos processos no projeto de expansão do setor de pronto atendimento. Com a realização dessa pesquisa, foi possível concluir que a experiência de implantação da metodologia Lean trouxe ganhos de qualidade e segurança para a realização da assistência aos pacientes do pronto atendimento. Implicou também a melhoria da satisfação dos clientes. Como limitador desse estudo, devido à necessidade de separar os fluxos de atendimento por causa da pandemia causada pela Covid-19, foi necessário interromper a separação dos fluxos através do Fast Track, o que impediu a continuidade do projeto. Também houve dificuldade em realizar a quantidade de pesquisas e entrevistas que haviam sido originalmente projetadas para a realização do estudo. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação. Continuação das referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada pela atenção e oportunidade de apresentar esse trabalho. Olá, meu nome é Natan de Oliveira Pazini e eu sou uma das integrantes no artigo Elaboração e Validação de Manual sobre coleta de amostras de sangue de cordão umbilical para fins de exames laboratoriais em recém-nascidos. Em neonatologia, a utilização de tecnologias simples e de custo baixo proporciona melhoria dos processos assistenciais, ganhos para os recém-nascidos e um reflexo nas despesas hospitalares. Os exames laboratoriais de prematuros são necessários na admissão na UTIN, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, partindo das amostras sanguíneas extraídas no cordão umbilical ao nascimento, seguindo substitui o sangue coletado nos recém-nascidos na admissão de UTIN, proporcionando uma redução da anemia e da necessidade de transfusões de sangue na primeira semana de vida e, por fim, a contribuição na redução da morbimortalidade neonatal e na melhoria dos indicadores assistenciais.
O processo de coleta exige capacitação, treinamento e habilidades para garantir os resultados laboratoriais, norteadores das condutas terapêuticas. Não dispomos de instrumento educacional consolidado para subsidiar a coleta dessas amostras no sangue de cordão umbilical. A construção de um manual para esse fim é uma ação estratégica que envolve a equipe de enfermagem, proporcionando a uniformização do método de coleta e a sua reprodução em outros serviços de saúde, e permite também agregar valor para a equipe de enfermagem envolvida nos cuidados neonatais ao nascimento. Esse artigo apresentou como objetivos elaborar e validar um manual direcionado à equipe de enfermagem sobre a técnica de coleta de amostras de sangue de cordão umbilical para a realização de exames laboratoriais em recém-nascidos. Como referencial teórico, teve a importância e finalidade da coleta do sangue de cordão umbilical e a elaboração de um instrumento educacional e a promoção da saúde. A importância e finalidade da coleta de sangue de cordão umbilical. Há estudos envolvendo o uso de sangue de cordão umbilical que objetivam a avaliação do tempo de clampeamento do cordão umbilical, o armazenamento em bancos de células-tronco e a coleta para a realização de exames laboratoriais. A identificação no momento mais adequado para o clampeamento do cordão umbilical, armazenamento de material genético em bancos de células-tronco, a coleta para a realização de exames laboratoriais e o aspecto relevante a ser considerado constitui também outros fatores da importância e finalidade da coleta de sangue do cordão umbilical. A elaboração de instrumento educacional e a promoção da saúde, ela possui características que são eficientes, fácil compreensão e utilização, a linguagem é acessível, com conteúdo atrativo e objetivo, a adesão dos profissionais envolvidos para a obtenção de garantias de qualidade, o uso como suporte no processo de ensino e aprendizagem ao oferecer informações atuais com evidências científicas, alicerce de construção e sustentação da formação de profissionais de saúde, além de agregar valores, experiências e saberes que vão subsidiar a tomada de decisões e gerar informações. Como metodologia, apresentamos a pesquisa metodológica, que ao exigir o uso sistemático do conhecimento, é uma estratégia para desenvolver um instrumento, método ou dispositivo. Teve a análise descritiva, que demanda do investigador informações do que pesquisar e de como pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, e a natureza quantitativa, que atuando em níveis de realidade permite a replicação das hipóteses formuladas ao adotar procedimentos controláveis, rigor e indicar as margens de erros. Tivemos como cenário a maternidade privada de cuidados terciários do Sistema Suplementar de Saúde no município de Belo Horizonte, com 3.875 partos em 2021, além de atendimento ginecológico e obstétrico, o centro de parto normal e centro cirúrgico. A população de estudo ela foi constituída pela equipe de enfermagem e especialistas, com 7 enfermeiras capacitadas em coletar o sangue de cordão umbilical para criopreservação e armazenamento em bancos de células-tronco. Na revisão integrativa da literatura, na construção do instrumento educacional, teve a importante etapa para a apreensão da temática em foco, que é a parte fundamental na construção do instrumento previsto, permitiu mapear o que tem sido produzido em relação ao tema-alvo. Na elaboração do manual de coleta, a experiência técnico-científica dos pesquisadores envolvidos também foi considerada. E teve as fases, que foi a elaboração de pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica, discussão dos resultados e apresentação. Na validação do manual de especialistas, foi constituído por 7 enfermeiras com experiências em bancos de células-troncos, com o intuito de validar o conteúdo, coerência, clareza e linguagem adequada em cada tópico do documento, a técnica de Delphi, que é o alcance de consenso de opiniões, aplicações de instrumentos, medida e escala ordinal de Likert. Na validação do manual com a equipe de enfermagem, foi constituído 7 reuniões com 60 minutos de duração, a leitura conjunta do manual assinalando palavras e ilustrações de difícil compreensão, discussão das sugestões a serem incorporadas e avaliação do manual, formulários de validação com escala de Likert. Na validação do manual, o Índice de Validade de Conteúdo, o IVC,
Teve um método que mede a porcentagem de participantes que concordam com as peças de determinado instrumento, de seus itens, avalia a relevância e a representatividade de cada elemento do instrumento medida e o cálculo de Scoring-se usando a escala ordinal de Likert. Os dados foram coletados a partir da conclusão da revisão integrativa da literatura e da validação do manual pelos especialistas e pela equipe de enfermagem. Teve o cálculo da concordância durante o processo de validação, a análise descritiva dos dados de caracterização dos participantes e o estudo aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG. Como resultados de discussão, nós tivemos a revisão integrativa da literatura para a elaboração do conteúdo manual, processo de construção do manual de coleta e detalhamento dos formulários de validação, resultados de discussão das etapas da validação. A leitura dos 12 artigos nos permitiu observar diversos fatores, dentre eles as vantagens e possibilidades em usar o sangue extraído do cordão umbilical para exames laboratoriais, necessidade de dispor de equipe treinada e responsável para a coleta de amostras sanguíneas, a evolução técnica de coleta e o aumento da sensibilidade das hemoculturas, ao ser possível coletar maior volume sanguíneo no cordão umbilical. Com orientações necessárias para coletar o sangue do cordão umbilical pela equipe de enfermagem, podem ser citadas: organizar o material de coleta, higienizar as mãos com álcool 70% e calçar luvas estéreis, aspirar 8 a 10 ml de sangue, rotular material coletado em dados recém-nascidos, dentre diversos outros que podem ser citados. No processo de construção do manual de coleta, ele seguiu as etapas de redação do conteúdo, formatação, layout e apresentação. Os capítulos apresentou introdução, objetivo, equipe responsável. A descrição foi detalhada do processo de coleta de sangue de cordão umbilical, com a preparação do espaço de trabalho, organização do material de coleta. Nas ilustrações foram realizadas fotografias da placenta e do material de coleta obtidos na maternidade, e o profissional de design, que é responsável pela arte, formatação e layout. Resultados de discussão: tivemos que a percepção obtida ao analisar as sugestões de melhoria foi de empenho e compromisso para que a ação de coletar sangue de cordão umbilical para a realização de exames laboratoriais seja efetivada. Tivemos as realizações das reuniões como essa que contribuem na valorização e no empoderamento de equipe de enfermagem, agregando valor e possibilitando melhorias a partir da sua experiência e do seu olhar profissional. No manual de coleta foi necessária uma única rodada para validar o manual de coleta com os especialistas e com a equipe de enfermagem. Elaborou-se também um material instrumental educativo com fundamentação científica robusta e acessível. Como conclusão, tivemos que a coleta de amostras de sangue de cordão umbilical para fins de exames laboratoriais é uma estratégia segura e capaz de proporcionar benefícios para os recém-nascidos. A revisão integrativa da literatura subsidiou a elaboração do manual com o conteúdo contemplado. O sucesso na coleta de sangue de cordão umbilical implica em dispor de equipe com habilidade técnica para a sua realização, com um processo de trabalho adequado e atualizações frequentes a partir de estratégias de educação permanente e continuada. Essas foram as referências utilizadas no artigo. E fica aqui o meu muito obrigada. Olá, meu nome é Tatiana Nunes Carvalho. Vou apresentar o trabalho intitulado Cultura de Segurança do Paciente na visão de farmacêuticos da atenção primária, também de autoria de Adriane Vieira e Carla Rona da Silva. No Brasil, o Sistema Único de Saúde possui como um dos princípios norteadores a integralidade, que se efetiva necessariamente com a consolidação da assistência farmacêutica, que é uma política de Estado que objetiva garantir o acesso da população aos medicamentos e o seu uso seguro e racional. A organização da assistência farmacêutica no município estudado, na atenção primária, ocorre em pontos de cuidado próximos aos usuários, as unidades básicas de saúde, com inserção mais concreta do farmacêutico somente a partir de 2008, com a criação dos núcleos de apoio à saúde da família.
Porém, o uso dos medicamentos implica riscos para a saúde se prescritos, dispensados e utilizados de modo irracional, configurando a importância de estudos sobre segurança do paciente relacionada ao gerenciamento das farmácias, tendo em vista que discussões sobre segurança na atenção primária são ainda incipientes. Os objetivos deste trabalho foram descrever a visão dos profissionais farmacêuticos sobre a cultura de segurança do paciente no ambiente de trabalho das farmácias em uma cidade de Minas Gerais, analisar os fatores que dificultam e facilitam o fortalecimento de uma cultura de segurança do paciente na visão dos farmacêuticos que atuam na atenção primária. Referencial teórico. A demanda por medicamentos é crescente, o que exige dos gestores não só o foco no abastecimento, mas também uma preocupação com a estrutura, os recursos humanos e a qualidade e segurança do trabalho desenvolvido nas farmácias. Tem-se um dado muito relevante da Organização Mundial de Saúde, segundo a qual mais de 50% dos medicamentos são prescritos ou dispensados de forma inadequada em todo o mundo, e cerca de 50% dos pacientes usam medicamentos incorretamente, levando a um alto índice de morbimortalidade. Desse modo, a análise da segurança do paciente a partir do comportamento organizacional é muito importante. E dentro da cultura organizacional está a cultura de segurança. Metodologia. Tratou-se de um estudo de caso descritivo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas sobre a gestão das farmácias e cultura de segurança no setor, submetidas posteriormente à análise de conteúdo do tipo categorial temática. Participaram da pesquisa 10 farmacêuticos que atuavam em 19 farmácias de unidades básicas de saúde de uma regional de uma cidade de Minas Gerais. A coleta de dados ocorreu no período de 20 de outubro de 2021 a 13 de novembro de 2021. Resultados e discussão. Os dados levantados nas entrevistas foram organizados em 3 categorias de análise que serão abordadas a seguir. Primeira categoria de análise, perfil dos profissionais de nível operacional que atuam nas farmácias. Os profissionais que atuavam nas farmácias foram caracterizados por serem, em sua maioria, técnicos e auxiliares de enfermagem, alocados nos diversos setores da unidade de saúde, de acordo com a escala organizada pelos enfermeiros, tais como farmácia, vacina, coleta de exames, curativo, sala de observação e eletrocardiograma. Quando escalados na farmácia, esses profissionais eram coordenados pelo farmacêutico do NASF. A maioria desses profissionais possuía vínculo de trabalho por contrato administrativo temporário, com direitos trabalhistas restritos, o que impactava na qualidade do trabalho prestado. O perfil desses profissionais foi considerado inadequado, o que implicava dificuldades nos processos de trabalho, desmotivação, displicência e desinteresse. Na fala dos profissionais farmacêuticos entrevistados, na fala de F5, o funcionário da farmácia é o técnico de enfermagem. Esse perfil muitas vezes não é o ideal, porque ele roda outros setores e quando volta tem de passar por uma readaptação, ou seja, ele tem que relembrar as tarefas. A sensação que eu tenho é que ele está ali só de passagem e isso impacta na atenção dada aos pacientes. F5. Na fala de F2, à medida que a gente trabalha com essa equipe que está desmotivada e que não tem muito interesse no que está fazendo, os erros acontecem muito mais. Então, o impacto na segurança do paciente é muito grande. A segunda categoria de análise foi referente às dificuldades e facilidades na gestão das farmácias e na sustentação de uma cultura de segurança no setor. Os farmacêuticos apontaram como dificuldade a ausência de uma equipe fixa trabalhando no setor, a rotatividade segundo a escala da enfermagem,
A ausência de autonomia do farmacêutico, que depende, por exemplo, da enfermagem na organização dessas escalas. A atuação do farmacêutico em mais de uma unidade de saúde, dividindo carga horária. A falta de apoio dos gerentes das unidades básicas de saúde às atividades desenvolvidas nas farmácias. Deficiências na infraestrutura. Apontaram, por sua vez, como facilidades a disponibilização pela Secretaria Municipal de Saúde de procedimentos operacionais padronizados, protocolos e fluxos que respaldam o trabalho, o apoio das farmácias regionais, a fixação de profissionais em algumas farmácias e, por fim, a contratação de técnicos de farmácia, um profissional mais qualificado para o desenvolvimento do trabalho no setor, em algumas farmácias a partir de 2009. Os técnicos de farmácia não são reconhecidos pelo Conselho Federal de Farmácia, apesar de a profissão de técnico de farmácia constar no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação e Cultura. Esse não reconhecimento pelo Conselho pode ser um dos motivos pelo qual a ausência desse profissional de modo mais efetivo na Secretaria de Saúde do município em estudo. Essa contratação de técnicos de farmácia foi vista como positiva por alguns dos entrevistados. Na fala de F7, eu acho que o técnico de farmácia agrega qualidade nesse atendimento, porque ele se preocupa mais em dar orientações básicas sobre medicamento. Até o nosso envolvimento melhora, porque quando começamos a discutir sobre o medicamento com o técnico, vão surgindo questões que a gente nunca tinha pensado. Então, a gente consegue mudar o trabalho pensando um pouco mais nessa qualidade do atendimento e até consegue delegar algumas tarefas. A terceira categoria de análise foi referente à compreensão dos farmacêuticos sobre a cultura de segurança. As definições dos profissionais se aproximaram mais do conceito de segurança do paciente e uso racional de medicamentos, que são conceitos relevantes e intrínsecos à segurança. Os farmacêuticos apontaram a importância da não culpabilização e do aprendizado com os erros nesse processo de desenvolvimento da segurança do paciente. Então, na fala de F1, não ter essa cultura de fulano está errando, e sim buscar identificar onde o processo falhou, qual etapa tem que ser melhorada. Apontaram também a necessidade de colaboração mútua dos membros de toda a organização no desenvolvimento da segurança do paciente, a importância do envolvimento de pacientes e familiares nas ações de segurança, a informação como pilar de um cuidado em saúde seguro e a importância de processos de capacitação sobre o tema de todos os profissionais, gerentes e toda a equipe de saúde em segurança do paciente. Considerações finais. Esse foi o primeiro estudo de que se tem conhecimento desenvolvido na atenção primária à saúde sobre cultura de segurança, realizado especificamente em farmácias. Foi evidenciada a necessidade de desenvolvimento da cultura de segurança, com relevância do conhecimento que foi obtido sobre pontos fortes e fracos. Por fim, ficou evidente que prestar cuidados seguros implica mudar atitudes e práticas de todos os profissionais envolvidos no cuidado ao paciente. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigada. Artigo: Competências para o cuidado centrado no paciente. Autoras: Patrícia Lourdes Silva, doutoranda em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, Faculdade de Medicina; Adriane Vieira, doutora em Administração, Departamento de Gestão em Saúde; Maria Clara Rodrigues de Paula, graduada em Gestão de Serviços de Saúde. O termo cuidado centrado no paciente leva em consideração que não se deve reduzir a pessoa aos seus sintomas ou doenças, e que o cuidado exige uma abordagem holística, incorporando as dimensões, contexto de uma pessoa e sua expressão, preferências e crenças individuais. Objetivo do estudo: analisar a prática do cuidado centrado no paciente em um hospital privado localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Metodologia da pesquisa:
Trata-se de um estudo de survey transversal e sua coleta de dados ocorreu em 8 de outubro a 1º de dezembro de 2019. Foi realizado por meio de uma versão resumida e adaptada do instrumento Cuidado no Diálogo, Escala de Competências, com a prévia autorização dos autores do questionário original. A população-alvo era composta por 1.262 profissionais de saúde. A amostra foi aleatória e não probabilística, resultante da disponibilidade de participar do estudo. A investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do referido hospital e da instituição de ensino a qual a pesquisa estava vinculada, sobre o número do parecer 3.444.608, e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados dos questionários foram tabulados em planilha Excel e analisados por meio do software SPSS, versão 20.0. O questionário traduzido e validado foi originalmente elaborado pelos pesquisadores Tanik Schutt, Lutz DeWitt, Rudy Termillen, Arinen Prut, da Maastricht University. Deste estudo surgiu o Care in Dialogue Competence Scale. A versão original tem 36 itens direcionados operacionalizados em 3 conjuntos de competências e uma escala de Likert de 4 pontos. Já a versão final ficou composta por 11 itens, que foram aplicados a uma amostra de 148 profissionais de saúde. Os valores foram consistentes, adequados e favoráveis para a validação do instrumento, com uma AVE, variância média extraída, igual a 0,549, valor considerado adequado, e um alfa Crombat igual a 0,829, e uma confiabilidade composta igual a 0,830, valores considerados adequados. A versão resumida ficou com as seguintes competências e itens. Competência 1. Comunicação e diálogo com o cliente. Levo a sério as necessidades e preferências pessoais do cliente. O plano de cuidados mostra que as necessidades e desejos do cliente são centrais. Ao implementar o cuidado, adapto-me aos desejos e responsabilidades do cliente. Avalio regularmente o plano terapêutico juntamente com cliente e familiares. Competência 2. Gestão compartilhada do cuidado com o cliente. Incentivo o cliente e familiares a trazerem seus próprios conhecimentos e experiências durante o processo de cuidado. Incentivo o cliente a assumir a responsabilidade e organizar seu processo de autocuidado. Apoio e incentivo o cliente em suas iniciativas. Adapto o plano de cuidados aos desejos de mudança e demandas do cliente. Competência 3. Comportamento proativo. Auxilio os colegas na busca de formas alternativas para atender a demanda do cliente diante de limitações pessoais ou institucionais. Estou aberto às críticas dos clientes. Estou aberto às críticas dos colegas. Resultados e discussão. O perfil da amostra ficou composto da seguinte forma: 31% de técnicos de enfermagem, 23% de médicos, 18% enfermeiros, 28% dos demais profissionais da equipe multiprofissional. A idade: 51% estavam na faixa etária entre 25 e 34 anos, 20% entre 35 e 44 anos, 11% de 18 a 24 anos, 12% de 45 a 54 anos, 1,4% de 55 a 64 anos e 0,7% acima de 65 anos. Já a escolaridade, 27% tinham nível técnico, 35% nível superior, 37% pós-graduação ou MBA e 1% mestrado e doutorado. Na tabela
de medidas descritivas, podemos observar que o item 1 obteve a maior média e o menor desvio padrão, indicando o quão confiável é esse valor. Sendo assim, a afirmativa, eu levo a sério as necessidades e preferências pessoais do cliente, obteve menor variabilidade de respostas. O item 4 e o item 5 obtiveram uma menor média e um maior desvio padrão, indicando uma maior dispersão dos dados em torno da média. Sendo assim, a afirmativa, eu avalio regularmente o plano de cuidados juntamente com clientes e familiares, e a afirmativa, incentivo cliente e familiares a trazerem seus próprios conhecimentos e experiências durante o processo de cuidado, obtiveram alta variabilidade de respostas. Na percepção dos profissionais, as competências relacionadas ao cuidado centrado são colocadas em ação, porém, não na proporção devida. Os profissionais informaram a dificuldade de exercer a comunicação e o diálogo, bem como a gestão compartilhada do cuidado, conforme preconizado pelo modelo. Foi também evidenciado a necessidade de treinamento da equipe clínica em técnicas de comunicação, que possam facilitar a tomada de decisão e o autogerenciamento do paciente. As alternativas. Eu avalio regularmente o plano de cuidado juntamente com o cliente e familiares e incentivo o cliente e familiares a trazerem seus próprios conhecimentos e experiências durante o processo de cuidado, foram as que obtiveram scores mais baixos. Os resultados apontaram que os profissionais de saúde precisam dialogar com o paciente e familiares e compartilhar informações para tomadas de decisão. A afirmativa, eu levo a sério as necessidades e preferências pessoais do cliente, foi a mais bem avaliada, demonstrando assim que os profissionais levam em conta as preferências dos pacientes. A autoavaliação permitiu a verificação de possíveis discrepâncias no desempenho profissional e na capacidade de prestar o cuidado centrado no paciente. As evidências apontaram que a filosofia do cuidado centrado está sendo incorporada aos poucos, sugerindo um processo de educação permanente para que ocorra uma mudança sólida na prática dos profissionais. Assim, a comunicação é um elemento estratégico para o cuidado, favorece o compartilhamento de decisões e a coprodução de serviços de saúde, a segurança do paciente e os resultados clínicos. Cabe ressaltar que o conhecimento científico e a habilidade técnica do profissional são importantes, mas este profissional precisa apresentar um bom relacionamento interpessoal. Considerações finais. O estudo mostrou que a ferramenta pode auxiliar na identificação do nível de desempenho da competência do profissional e das necessidades de treinamento, e que a comunicação efetiva e a gestão compartilhada para a tomada de decisões junto com o paciente são algumas competências a serem desenvolvidas. O processo de comunicação entre os membros da equipe pode ser otimizado por meio das interações humanas, estímulo à relação de confiança, melhora do entendimento do outro e do compartilhamento de informações entre os membros da equipe, pacientes e seus familiares. Essas competências devem ser potencializadas por meio do processo de mudança cultural da organização e da educação permanente. Os achados dessa pesquisa ensejam uma reflexão sobre a criação de estratégias orientadas para o alinhamento das percepções em torno de uma mudança organizacional em direção ao cuidado centrado no paciente. Para futuros estudos, sugere combinações de métodos qualitativos e quantitativos para ampliar o debate. Nossas referências. E muito obrigada. Olá, vou apresentar o trabalho intitulado Identidade Profissional de Estudantes de Graduação e de Médicos Residentes, de autoria de Adriane Vieira e Carla Rona da Silva, professoras do mestrado profissional
em Gestão de Serviços de Saúde do Departamento de Gestão em Saúde da Escola de Enfermagem da UFMG. Daniela Cristina Machado Tameirão, professora do curso de Medicina da Faculdade Atenas de Sete Lagoas MG, e professora Simone Costa Nunes, do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC Minas. Agradecemos ao CNPq e à FAPEMIG pelo financiamento desta pesquisa. O objetivo desse trabalho foi descrever a auto- e heteropercepção profissional na visão de estudantes de graduação e de médicos residentes. Os programas de residência médica e da graduação em medicina têm sido alvo de diversas críticas por serem muito exigentes, competitivos e permeados por fatores estressantes. E a literatura aponta que esse estresse pode comprometer a saúde e também a construção das identidades profissionais. No referencial teórico, nós exploramos os temas identidade profissional e saúde. O conceito aqui utilizado é de Dubar, 2006. Para o autor, a identidade profissional caracteriza-se pela percepção do indivíduo quanto à própria unidade, baseada nas semelhanças consigo mesmo, e é complementada pelo sentimento de continuidade na relação com o outro. O autor também informa a existência de confluência de duas noções: a noção de identidade para si, que nós denominamos nesse estudo de autopercepção, e a identidade para o outro, que denominamos de heteropercepção. Elas são inseparáveis, tornando a comunicação indispensável para informar sobre a identidade que o outro nos atribui. Portanto, esses dois processos, a confluência dessas duas noções, resultam na construção dessa identidade. Metodologia. Utilizamos o método Survey, envolvendo 327 residentes pertencentes a 4 hospitais, sendo um federal, um privado sem fins lucrativos e 2 estaduais, e 189 estudantes de graduação, pertencentes a uma faculdade pública e 2 faculdades privadas. A técnica de coleta utilizada foi a escala de auto- e heteropercepção profissional, construída e validada por Vieira, entre outros autores, em 2016. Ela é composta por 9 dimensões: esforço, reconhecimento, dedicação, subordinação, inovação, dinamismo, tecnicidade, realização e ética. Os participantes escolhem as dimensões e atributos dessas dimensões que melhor caracterizam a profissão, de acordo com a sua autopercepção e de acordo com a percepção que eles acreditam que a sociedade tem da sua profissão. Os dados foram analisados estatisticamente por meio do SPSS, foram analisadas a linearidade dos dados, a confiabilidade, validade e dimensionalidade do construto, a média e desvio padrão. O projeto foi submetido ao COEP da UFMG e aprovado conforme parecer 355-2075. Perfil da amostra. Os estudantes de graduação eram, em sua maioria, do sexo feminino, sem filhos, solteiros, com idade média de 23 anos. Os médicos residentes, maioria do sexo feminino, sem filhos, solteiros e idade de 29 anos. Resultados. A tabela 1 apresenta a média, desvio padrão e valor de P das dimensões da escala EAP com as respostas dos estudantes de graduação em medicina. E a tabela 2 com as respostas dos médicos residentes. Resultados. As dimensões que melhor caracterizam a profissão na autopercepção dos graduandos são reconhecimento, esforço, tecnicidade e dinamismo. As que menos caracterizam são subordinação e realização. Os graduandos acreditam que, na visão da sociedade, as dimensões que se destacam são tecnicidade e reconhecimento, e a que menos se destaca é subordinação.
As dimensões que melhor caracterizam a profissão na autopercepção dos residentes são esforço, tecnicidade e dinamismo. As que menos caracterizam são subordinação e realização. No que se refere à heteropercepção, a dimensão que se destaca é a tecnicidade, e a que menos caracteriza a profissão é a subordinação. Diferenças no processo de escolha das dimensões que melhor caracterizam a identidade profissional de graduandos e residentes. A dimensão reconhecimento, na visão dos graduandos, identifica a profissão, tanto na auto quanto heteropercepção, mas na opinião dos médicos não. Pode-se inferir que a passagem da graduação para a especialização, caracterizada por um contato mais profundo com a prática e com os serviços de saúde, leva a um desencantamento com a profissão. As médias de heteropercepção foram menores que as de autopercepção em quase todas as dimensões, tanto na visão de graduandos quanto de residentes. Sendo possível afirmar que eles acreditam que a sociedade avalia essa profissão de forma mais negativa, ou seja, que ela não reconhece seus esforços, dedicação e dinamismo. Vários estudos têm apontado a implicação desse processo de construção da identidade, e de falta de reconhecimento, e valorização da profissão na saúde. Dentre eles, destacam-se os trabalhos de Cibusque e Manzani, 2017, Maier, 2017, Bond et al., 2018, Vieira et al., 2019 e Leandro et al., 2020. Esses estudos apontam para o adoecimento mental de estudantes e residentes, que apresentam sintomas depressivos, distúrbios de humor, síndrome de burnout e uso excessivo de medicamentos. Considerações finais. Existe a percepção de uma perda de prestígio social da profissão médica, existe muita dedicação e esforço que não são recompensados pelo reconhecimento e valorização da profissão, e existe ainda uma dificuldade de alcançar a realização através de outros sistemas da vida, como família, amigos e lazer. Essa condição acaba por frustrar e adoecer os jovens profissionais, que desejam combinar trabalho e vida pessoal, a fim de obter satisfação e gratificação. Essas foram as referências utilizadas nesse estudo. Muito obrigada.